Fala, galerinha abençoada, eu sou o Cristiano Rojo e esse daqui é... O Vinícius, muito bom estar aqui com você, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fala, Cristiano. Eu tô bem, e você? Eu tô muito bem. Muito feliz de estar aqui com você pra gente estar terminando aqui a nossa série, nossa primeira série do canal, chama A Viagem. Sim. Qual seria o tema de hoje pra gente estar finalizando essa série, esse quarto vídeo, Vinícius? Hoje nós vamos tentar aqui nos aproximar de Deus. Vamos ao encontro de Deus. Vamos tentar trabalhar essa ideia hoje. Nossa, que complexo isso, hein? Complexo, né? E se a gente parar para analisar o que já falamos um pouco aqui nos vídeos anteriores, a gente iniciou com uma expectativa muito grande dentro dessa viagem, usamos um paralelo do ônibus, aquele negócio da viagem que pode ter intempéries, como coisas agradáveis ou ruins. Aí trabalhamos a ideia da vida de Jó, né? Sim. E em cima disso a gente aprendeu algumas coisas, que a vida ela também passa por tempestades. E hoje a gente está na nossa proposta aqui tentar encontrar um caminho. Que caminho é esse, Cristiano? Qual é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva a conhecê-lo, que nos leva a tê-lo dentro de nós? Que caminho é esse? Qual será? Não é um caminho fácil, como já falamos nos outros vídeos, Sim, né? Não há uma facilidade. Mas seria o quê? Jesus confrontando a religião, os religiosos da época, os fariseus, os soberbos. Tá aí, você usou um ponto interessante. O que é que a religião nos apresenta como caminho, como veículo que nos conduz a Deus? Vamos parar para pensar um pouco. A religião, ela muitas vezes, isso não é generalizando, mas em muitos casos ela nos vai impor regras, limites, barreiras, certo, ritos. Mas será que eu preciso de tudo isso para me achegar a Deus? Tudo o que a religião me condiciona é realmente necessário para que eu me achegue a Deus? Uma boa pergunta, né? São perguntas assim. Eu acho que né? todos nós sofremos isso durante nosso período. São conflitos, né? Que a gente eclesiástico, né? De aprendizado, essa coisa toda, dos cursos que nós fizemos, todos nós fizemos, você que está assistindo, sim, no nosso canal. Não é uma coisa tão simples de se falar, mas cada um aí que já viveu, que vive no Evangelho ou que está chegando agora vai estar aprendendo isso. Mas são coisas que a religião nos impõe que muitas das vezes não precisamos estar imputando isso sobre a vida das pessoas, né? E talvez é isso que a religião ela vem atrapalhando muitas vezes, isso desde lá de trás. Sim. E se a gente observar a própria palavra em si, religião, ela deveria nos levar a Deus, porque ela nos traz a ideia de religar a Deus. Eu me lembro um texto de João, que já no primeiro século ali, né? Sim. Porque Jesus é o marco zero, né? Para o nosso calendário, certo? Então já no primeiro século, ali, muito pouco tempo depois que Jesus tinha ressuscitado, João já fala de falsos pregadores, sim, falsos cristãos que estavam já percorrendo pelo mundo, o mundo que eles conheciam na época, ensinando errado. Sim, já distorcendo aquilo que Jesus havia apresentado. Então, né? Vinícius, vamos fazer o seguinte, entra dentro dos textos que você quer trabalhar, para a gente estar explicando um pouco para as pessoas o que nós não queremos da religião. Sim. Religião é importante para a gente, para a questão do religar a Deus. Mas o que nós precisamos corrigir em nossas vidas, que nós precisamos aprender com Cristo, porque o meu manual de vida, né, como cristão, está aqui na Bíblia. Sim, esse é o nosso rumo, nosso norte. Isso, e a Bíblia, o Novo Testamento, fala de quem? Fala do Redentor, fala daquele que veio tirar o pecado do mundo, fala de Cristo. E como Jesus andou, como Ele ensinou, o que ele colocou para os apóstolos para estar pregando o Evangelho ao mundo. Qual foi a base, né? Isso. Então, em cima disso, vamos iniciar a nossa fala aqui com João, capítulo 1, versículo 10, que eu acho que é um texto bem chamativo. Vou usar uma frase aqui do pastor Tuta, um texto bem sugestivo. Um abraço para o pastor Tuta. Outro. O texto de João 1,10 diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Qual o papel da religião que deveria ser em tese? Me religar a Deus. E o texto de João, ele me faz pensar que
Jesus sendo o criador de tudo, o centro de tudo, e ele estando de forma carnal aqui nesta terra para cumprir o seu propósito de resgate e redenção das nossas vidas, ele deveria ter sido interpretado ou visto de uma outra maneira. Mas João está relatando aqui para nós que o mundo não o conheceu. E esta, na verdade, é a maior questão que às vezes nós enfrentamos. Nós sabemos quem é Jesus, nós ouvimos falar dele, mas não o conhecemos. E muitas vezes é nesse ponto onde a religião muitas vezes nos coloca em um Jesus teórico, mas não nos leva no Jesus real. A proposta desse vídeo, desta série, é nos levar a conhecer um Jesus real, um Jesus palpável, um Jesus presente. Porque vamos olhar os pontos bons da religião. Ela vai me ensinar a me reunir, a aprender os preceitos das Escrituras, a ter uma vida piedosa e tudo mais. Em compensação, ela me coloca alguns limites que Jesus não pôs. Ela me coloca em separação com coisas que Jesus não separou. Jesus me separa do pecado, mas não me separa de pessoas. Talvez seja essa a maior dificuldade que nós tenhamos de enfrentar hoje, é esta percepção, esse entendimento do que é que Jesus tem para mim e o que é que a religião me apresenta. O mundo não o conheceu. E a pergunta que fica é, durante esta viagem que estamos fazendo, nós talvez podemos associar que o encontro com Deus será pós-morte, quando este corpo, esta matéria for levada. E na verdade o encontro já está acontecendo. Nós temos a oportunidade de se encontrar com Deus agora, neste momento, conhecendo. Entendi, Vinícius. Olha, dentro daquilo que você está me falando, eu consigo estar viajando aqui. Eu me lembrei de uma pregação que eu fiz em 2017, mas eu me lembro porque é uma loucura. A questão de Jesus, ele não tem assim uma regra básica. Por que eu estou falando isso? Aí você volta ao seu raciocínio para você finalizar, né? Em Mateus 19, do 6 ao 30, vai falar ali sobre... Aí tem a referência também de Marcos, referência de Lucas. Vai falar sobre o jovem rico ali. Era um cara bem abastado de riquezas, né? Sim. Pelo que a gente entende ali. Ele está interessado na vida eterna. Porque ele questiona Jesus ali. O que eu preciso fazer, né? Olha, eu faço isso... aí entra a religião. Ele começa a apresentar suas razões. Vamos lá. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Meu testemunho é bom. Meu testemunho é bom. Tá tudo certinho. Tá tudo bonitinho. Eu não sei se ele tá... se é uma forma de mostrar que ele era o cara... Não sabemos, mas só Jesus conhece o coração. Sim. Ou uma simplicidade até de mostrar, falar, eu tô tentando fazer tudo certinho. Isso, não sabemos ao certo. E o que Jesus fala para ele? Beleza então, ok. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele seguiu? A Bíblia diz que ele ficou espantado com aquela resposta. Não se fala mais nesse cara depois na Bíblia. Não se fala. Pelo menos não foi relatado pra gente. Sim. Ok, você fala, beleza, então, Cris, dá tudo que você tem, que tá tudo certo e vai seguir Jesus? Calma lá. Um pouquinho mais pra frente, entra a história de quem? De Zaqueu. Sim. Lembra de Zaqueu? O publicano. O pequenininho, Sim, o baixinho? Todo baixinho invocado, isso, né? E Jesus tá ali, no meio da multidão, o rapaz sobe numa figueira, certo? E tá ali vendo Jesus, porque o ensinamento de Jesus era maravilhoso. Todos queriam ficar perto de Jesus. E havia uma expectativa muito grande dele de ver Jesus, né? Exatamente. E Jesus sabe que ele tá lá na figueira. Como é que desenrola esse texto, Vinícius? A Bíblia vai dizer que quando ele sobe naquela figueira, Jesus passando por ele diz, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em sua casa. O que acontece com... Aliás, ele falou para Zaqueu, olha, vende tudo e dá aos pobres que você tem, porque ele era rico também. Ele era abastecido. Por quê? E na hora esse cara entende. Por isso que eu prefiro ser o Zaqueu do que o jovem rico. Sim. Porque Zaqueu, ele extorquia as pessoas, ele era um publicano. Sim. Ou seja, ele era um judeu que trabalhava para a junta romana. Sim, e olha só que interessante. E esse cara era o mais odiado. O publicano, meu irmão, você não entende. Isso que eu ia falar. Era o cara mais odiado
que existia no Entre meio os dos judeus, judeus. porque ele era considerado um traidor. Era um traidor. Só pra você ter uma ideia quem era o cara. Você vê que Jesus não tá preocupado com um certo tipo de coisa que a religião imputa. Ali atrás, um cara que faz tudo certo, que não roubava, que não mentia, que de repente fazia tudo. Não, mas tinha muito dinheiro. O que Jesus fala pra ele? Vende tudo aos pobres. E pra Zaqueu? Olha, hoje me convém. Olha que coisa bonita. Vem de mim isso. Me convém pousar em sua casa. Exatamente. O que Zaqueu faz? Olha, Jesus, eu vou entregar metade dos meus bens e ainda vou ressarcir em 4 vezes. Não é 3, não é 1, 2, 3, é 4 vezes. 4 vezes mais aqueles que eu extorqui. E o que Jesus vai dizer após isso, Cristo? Hoje houve salvação nessa casa. Mas espera lá, agora vamos olhar um ponto interessante nesses dois casos. Jesus aí. pediu dinheiro pra ele? Não. Pediu pra ele entregar tudo? Não. Que é o que a religião coloca às vezes pra você. Entrega tudo, entrega seu melhor, dá aquilo que isso, aquilo, outro, que você vai ser abençoado. Irmão, nem sempre é isso. Fica uma barganha absurda. Não é sempre assim, dessa maneira. Então, Vinícius, partindo desse ponto que eu queria colocar, essa parte que às vezes a religião coloca, que eu acho um absurdo, porque se você ler 2 textos aqui muito pegado um no outro, como Sim. diz o nordestino, um pegado no outro, Um coladinho assim. você vê que as situações são diferentes. Quer ver mais um caso? Vamos lá. Ó, a Bíblia vai dizer que Jesus, numa certa feita no Evangelho de João, ele vai se retirar para orar. E de madrugada, diz o texto de João 8, ele vai ao templo e lá começa a ensinar. Acontece alguma coisa, só para a gente contextualizar, que aparecem fariseus e publicanos diante de Jesus com uma mulher que foi apanhada em um ato de adultério. Misericórdia. Meu Deus, é sério a questão. Ela foi pega em um ato de adultério. E olha como que eles vão chegar diante de Jesus. Olha, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés nos diz que esse ato é passível de apedrejamento. O que é que dizes tu? Então perceba, antes da gente entrar um pouquinho dentro dessa história e casando com as 3 situações que temos aqui, que Jesus está diante de 3 tipos de pessoas. Um que tinha tudo e tinha com certeza obras, outro que era mal visto pela população, era um traidor, e alguém que foi pego no erro. A religião vai dizer que o jovem rico, ele não tinha necessidade de fazer aquilo porque ele tinha que ser próspero. Ele tinha que possuir. Não era um problema. Não era um problema isso. Abraão era muito rico. Davi era muito rico. Salomão, muitos homens todos os eram espólios de ricos. guerra, ficou com Salomão e ainda teve anos de paz. Então o problema não era a prosperidade da pessoa. Não era. Não era. Então Jesus vai ver ali que o problema daquele jovem rico era ele estar apegado àquilo que possuía, porque se a gente entende que ele não dá uma resposta a Jesus da forma como poderia, de vender tudo que tinha e seguir a Cristo, Sim. ele encontrou ali alguma objeção, alguma barreira para que ele desse seguimento a isso. Agora, no caso aqui de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele tinha expectativa de ver Jesus, ele sobe na árvore, ele espera Jesus passar, Jesus entra dentro da casa dele. O que os fariseus vão dizer? Como pode Jesus entrar na casa de um homem como esse? Que se assenta com prostitutas e tantas outras questões que a religião não Até aprovava. porque quando você senta na mesa com alguém para comer, você está fazendo uma aliança com a pessoa. Sim, você está dizendo que a pessoa é importante de uma tal forma que para estar naquela mesa com você, ela é digna de estar ali. Sim, assim como hoje na mesa, vocês não estão vendo a mesa, mas tem uma mesa aqui, está um grande amigo meu. Não senta na minha mesa qualquer pessoa. Sim, nós temos isso como pessoa. Sim, Jesus é questionado muito porque ele andava com os publicanos, com os pecadores. Sim. Porque Jesus ele não fazia uma aliança. Entende, irmão? Porque às vezes a gente está confundindo. Olha, porque tem o Salmo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Exato, ok, tá tranquilo. Só que Jesus, quando ele andava com esse tipo de pessoa, né, que para os fariseus, para os judeus, era um absurdo, porque eles andavam na lei, eles assim, era um problema. Sim. Era um problema, mas só que Jesus ele não se contaminava com o erro das pessoas. Pelo contrário, ele trazia um caminho. Era uma aliança de salvação. Vinícius, diante dessas situações, diante desses casos que nós falamos aqui, Certo. nós chegamos no ponto final desta viagem? Não, de maneira alguma. Essa viagem ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem lições que podemos extrair daqui.
Nós temos 3 tipos de casos, 3 tipos de pessoas, 3 tipos de situações. E eu quero conversar com você agora que está me ouvindo, que está me assistindo aí, que está nos prestigiando, acompanhando este vídeo aqui, esta série. Nós temos o Zaqueu, nós temos o jovem rico, nós temos a mulher pega no ato de adultério. E eu queria que você trouxesse para você cada um desses personagens naquilo que me cabe, naquilo que te cabe. De repente você está na condição como o jovem rico, alguém que faz tudo certinho, tem um bom testemunho, segue tudo aquilo que lhe é pedido de maneira correta e prudente. Ou você de repente está na condição de Zaqueu, alguém que as pessoas até julgam, apontam o dedo para você, dizem palavras que não cabem citar aqui, mas que são ruins. Ou ainda, pior do que isso, pode ser que você esteja num momento errante da sua vida, pode ser que você esteja num momento em que as coisas não estão legais, como a mulher pega no ato de adultério. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus, ele não vai olhar para mim só pelos méritos ou só pelos erros. Ele vai olhar para a minha humanidade. Jesus tem um olhar de compaixão e é nesta viagem esse Jesus que eu preciso conhecer. O jovem rico apresentou a Jesus o seu currículo. Ele disse: eu tenho obras, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Jesus lhe fez apenas um pedido, que foi de repente o divisor de água para ele pensar, para ele refletir. Olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, ou seja uma pessoa generosa, não seja apegado, não seja avarento, não seja alguém preso ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, o dinheiro não é o problema, irmão, mas o amor ao dinheiro é a raiz de muitos problemas que enfrentamos. Quantas pessoas presas em posses, em bens, em coisas que têm, não conseguem vivenciar, não conseguem conhecer a Deus. Estão dentro de igrejas, dentro da religião, dentro de um ambiente espiritual, mas não conheceram a Deus. E às vezes perdem essa oportunidade. Só que Jesus, ele dá a oportunidade àquele homem, ele não deixa ele sem resposta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O homem não segue. Zaqueu, o publicano, o traidor do povo judeu, queria ver Jesus. Olha que interessante, quantas vezes gerou dentro de nós esse desejo de querer conhecer a Jesus de uma forma real. Ele queria ver Jesus. Sabe o que a Bíblia disse? Que Jesus teve o interesse: eu quero pousar na sua casa. A religião disse: está com um pecador, com um homem que não deveria, com um homem errado. Peraí, todos temos pecados. Sim. Aí Jesus diz: houve salvação na casa desse homem. E com a mulher, as pessoas acusaram, disse: olha, ela merece pedrada, mas o que você diz? Porque Moisés nos assegurou que pedrada é o que ela merece. Jesus disse: se você não tiver pecado, atira a primeira pedra, todos vão embora. Sabe o que Jesus diz? Eu não te acuso, mas vai e não peques mais. Ou seja, no caso de Zaqueu e dessa mulher, houve conserto. Houve. Pessoas que estavam errantes diante da sociedade e diante de Deus. Enquanto que o jovem que aparentemente estava certinho não aproveitou. Acho que essa é a questão. Aproveitamento da oportunidade. A oportunidade de conhecer a Deus é em que momento, Cris? É hoje, agora. Eu posso citar o irmão do filho pródigo, que estava junto com o pai, dentro da casa, podia desfrutar de tudo. É o cara que estava certinho, que não foi pro mundão, não foi fazer a bagunça, porque ali é um paralelo mesmo. Sim. A nossa vida em relação ao mundo e Deus. E quando o irmão volta, e aquele pai tá ali e fala pra ele: mas tudo isso aqui é seu. E agora você tá revoltado? Você não desfruta. Ou seja, estamos dentro de ambientes religiosos, de ambientes espirituais, temos um Pai, um Deus todo-poderoso, e não desfrutamos da graça, da bênção de Deus. Irmão, é maravilhoso isso, é gostoso demais você desfrutar da bênção. Você fala: minha vida tá uma porcaria, acontece isso, ninguém me ama, ninguém me quer, a minha vida. Mas quais são as atitudes que você tem tomado no seu dia a dia? Pecados que vêm lá de trás de muitos e muitos anos, você não consegue, é pecado de estimação, já virou. Sim. Você já carrega ele no colo, você leva até ele no pet shop. Já é um lugar cativo para ele. Já é um lugar não é verdade? Cativo. Então, larga esse pecado de estimação, irmão. Vem com a gente, vem pra Jesus. Sim. Vem andar com esse Cristo. É só isso que eu tenho pra anunciar pra essa terra toda. Venha. Vem conhecer esse Jesus que quer, durante esta viagem, fazer com que você conheça Ele verdadeiramente. Conhecer a Jesus não é somente um ato, como eu disse no início desse vídeo, que acontecerá pós-morte. Não, é durante vida, está acontecendo agora. Isso. Está acontecendo neste momento. Há um encontro proposto por Deus para mim e para a tua vida, para que nós o conheçamos de forma poderosa, real e verdadeira. E agora eu pergunto, chegamos no ponto final dessa viagem?
Ainda não, ainda tem muita história e muito ponto pra gente, Então, embarque Trafegar. nessa viagem também você. tá? Vamos curtir mais um pouco dessa viagem nos Valeu, próximos dias. obrigado. Tchau, tchau.